Olá, olá, Brazuca nos USA aqui. Tá meio frio, tipo 8 graus, algo assim. Pensando em alguns tópicos para compartilhar com vocês, de repente como parte das dicas de inglês, né, como aprender inglês e tudo. Uma coisa que muitas vezes o pessoal pergunta é: mas e aí, você pensa em inglês ou você pensa em português e traduz para o inglês? Claro que no começo, quando eu comecei a aprender inglês, eu fazia o que todo mundo faz: pensa em português, traduz para o inglês. Isso funciona no começo até certo ponto, mas eventualmente deixa de funcionar porque a gente fica pensando na composição de uma frase em português e aí traduzindo palavra por palavra para o inglês, e isso não funciona em muitas situações, simplesmente seja porque a tradução literal acaba falhando, ou porque às vezes a gente traduz palavra por palavra do português para o inglês, fala, o americano até entende o que a gente quer dizer, só que aí, assim, tem uma forma melhor de falar, entendeu? Então isso só vem realmente com o tempo, não tem segredo de como conseguir aprender isso de uma vez, assim, né? Como compor uma frase em inglês da forma como um americano falaria, isso vem só com o tempo mesmo, não tem jeito. Mas algo que realmente ajuda é no dia a dia procurar pensar em inglês, pelo menos para coisas que você já sabe. Então, por exemplo, um exercício que eu acho bacana é, conforme você vai, né, no seu dia a dia, procura identificar palavras que você já sabe em inglês e falar, assim, na sua cabeça essa palavra em inglês. Então, por exemplo, nesse momento eu estou vendo na minha frente um car, certo? Esse car é white, né? Então, aquela coisa, você já sabe que carro é car, você sabe que a cor branca é white, então usa isso ao seu favor. Então, ao invés de pensar, eu estou indo atrás de um carro branco, pensa, eu estou indo atrás de um car white. Já ajuda. Assim, no inglês, entretanto, a gente tem o lance de inverter o adjetivo e o substantivo. Então, ao invés de falar um car white, fala white car. Se você for pensando dessa forma, tipo, olha ao seu redor, faz esse exercício. Quando você está vacilando assim no trânsito, dentro do ônibus, né, dirigindo, andando, seja lá o que for que você está fazendo, olha ao seu redor e quando você vê certas coisas, pensa naquela coisa em inglês, se você souber a palavra para aquilo. Se você não souber a palavra para aquilo e de repente for algo que você gostaria de saber, anota, entendeu? Como, sei lá, olhei para o céu, tô vendo as nuvens, aí eu quero pensar nuvem em inglês, mas eu não sei, mas eu gostaria de saber, seja lá qual for o motivo, anota num caderninho, entendeu? Pega no dicionário, olha, da próxima vez você vai olhar, vai falar, nuvem, cloud, porque você já anotou, já viu como é que é, entendeu? Pensa naquela palavra em inglês. Se você não souber a pronúncia, hoje em dia tá fácil você entrar na internet e procurar, né, como se pronuncia a palavra tal, entendeu? Tem até, né, programinhas simples que você dá a palavra e ele pronuncia para você a palavra. Escuta, entendeu? Da próxima vez você já vai saber, né? Então isso ajuda. Você olha, identifica objetos, né, ou coisas, então carro, rua, céu, sol, cores, né, azul, branco, preto, cinza. Identifica, né, outros adjetivos como duro, mole, liso, áspero, entendeu? E aí coisas assim, de novo, se você já souber, procura passar a ver essas coisas e pensar na sua cabeça em inglês aquela palavra. Se você não souber e for algo que você pensa, poxa, eu deveria saber o que é essa palavra aqui em inglês, ou eu gostaria de saber, anota no caderninho, vai no dicionário, coloca lá como que é em inglês, e aí na próxima vez você já vai lembrar. Quanto mais você fizer isso, mais natural a coisa vai ficar. Aí o que acontece? Tem gente que também pergunta, mas e aí no sonho?
Você sonha em português ou em inglês? É um negócio interessante, porque quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu ainda sonhava em português. Passei no mínimo semanas, mas provavelmente alguns poucos meses ainda sonhando exclusivamente em português. Só que como começou a inverter, né, a forma como eu utilizava idiomas no dia a dia, eu passei a interagir mais com o inglês do que com o português no dia a dia. Eventualmente eu comecei a sonhar em inglês. O fato interessante que acontecia é que várias vezes eu acordei de madrugada porque no sonho eu não sabia como falar uma certa palavra em inglês. Então eu estava lá no meu sonho falando inglês. Eventualmente eu travava porque eu não sabia certa palavra em inglês. Aí eu acordava e pensava, como é que fala essa palavra em inglês? Como é que fala essa palavra em inglês? É uma sensação diferente. Então assim, realmente depois de um tempo morando nos Estados Unidos, eu comecei eventualmente a sonhar em inglês. Aí alguém pergunta, mas e português? Você chegou a voltar a sonhar em português? Algumas vezes, quando indo de volta para o Brasil para visitar e tudo mais, depois de alguns dias talvez, eu passava a ter alguns sonhos em português. Aí agora, tantos anos depois, é meio que misturado. Às vezes sonho em inglês, às vezes sonho em português. Uma outra coisa que acontece também, como eu falei, quando você passa a pensar em inglês, né, então a gente começa assim, né, geralmente o fluxo normal é, você começa a aprender inglês, você vai pensando em português, traduzindo para o inglês, palavra por palavra. Aí você começa a pensar certas coisas já diretamente em inglês, que você começa a querer falar certa coisa e a primeira palavra que vem, a primeira opção, acaba já sendo em inglês. Isso me acontece também muito hoje em dia, que eu estou conversando com alguém em português e aí eu quero falar uma coisa, mas a primeira palavra que me vem é a palavra em inglês. Simplesmente pelo fato de eu estar usando o inglês com mais frequência do que eu uso o português no dia a dia. Aí eventualmente você vai começar a pensar praticamente frases inteiras em inglês, já na forma correta de falar, não na forma pensa em português, traduz para o inglês e usa. Não, você já pensa a frase, né, feita, completa em inglês. Aí na sequência, o que pelo menos para mim acontece, se eu estou pensando em inglês ou em português, depende de qual uso eu vou fazer sobre aquela informação que eu estou pensando. Então, por exemplo, digamos que eu esteja, sei lá, dirigindo por aí e eu estou pensando, a hora que eu chegar no escritório eu preciso mandar um e-mail para... Quando eu penso para quem que eu vou mandar, né? Então quando eu me dou conta de para quem que eu vou mandar esse e-mail, aí eu já penso, bom, essa pessoa fala inglês ou português, então eu vou ter que mandar o e-mail em inglês ou português. Se a pessoa fala português, aí eu continuo a minha linha de raciocínio pensando em português. Se a pessoa fala inglês, eu penso em inglês, né? Eu penso na história que eu vou contar, nas coisas que eu preciso falar, seja lá o que for. Todo o desenvolvimento da ideia acaba acontecendo em inglês. A escolha de palavras, a busca pela melhor forma de se falar certas coisas, né? Mas de novo, é algo que vem com o tempo. Não tem fórmula mágica, tem exercícios, como eu falei, que você pode estar usando. Para finalizar aqui o vídeo, a ideia é, no dia a dia, passa a olhar as coisas que você já conhece em inglês